Eu me lembro de já ter pregado este salmo algumas vezes na vida, inclusive aqui na nossa igreja em outras ocasiões, e é claro que toda vez que a gente prega sai diferente, são outras coisas. Mas algumas semanas atrás eu me lembro que o lecionário nos brindou mais uma vez com esse salmo, e eu me animei a retomá-lo nesse que é o último culto do ano. Então convido vocês a lerem comigo o Salmo 126, é uma reflexão, portanto, me parece que teremos um tom talvez um pouco menos doutrinal e mais de reflexão mesmo. Salmo 126, Cântico de Peregrinação. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Palavra do Senhor, você pode se assentar. E é claro, a experiência do exílio nunca é boa. A experiência da escravidão nunca é boa. Mesmo que o sujeito, sendo escravo, trabalhasse na casa grande, ou em outros tempos, não a escravidão das grandes navegações para cá, sempre houve escravizador e escravo na natureza humana. Isso faz parte do pecado. Mas por mais que ele fosse bem tratado, Daniel era o segundo, talvez em decisão após a casa real babilônica, mas ele era escravo. Escravo é sempre escravo. Não tem nada de romântico na escravidão. E também não tem nada de romântico no exílio. Isso jamais é uma coisa boa. E por mais que depois de passado o tempo nós possamos identificar bons aprendizados com aquele tempo difícil, porque todo tempo difícil deixa aprendizado para nós, amadurecimento, livramentos, tanta coisa que Deus nos permite viver nesses tempos difíceis, mas o fato é que o exílio nunca é bom, ele nunca é agradável. E é por causa desse sentimento que nós podemos ler expressões como aquelas que vemos lá no Salmo 137, bem no comecinho ainda, às margens do rio da Babilônia, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Estavam lá na Babilônia, eram servos, e talvez o rio fosse muito bonito, o caudal do rio fosse muito inspirador, mas eles eram escravos e eles se lembravam de Sião, que é o que eles põem aqui, o autor põe aqui para nós. Há sempre a saudade, há sempre o desejo de algo diferente. Isso nos mostra o lamento daqueles que estavam no exílio, porque nem mesmo podiam cantar direito lá na Babilônia. Eles eram servos, não eram dali. Mas que uma vez sendo libertos por Deus e restaurados a sua liberdade, voltando à sua terra, voltando a Judá, o salmista diz alegremente depois: a nossa boca se encheu de riso. Aquela boca que não podia nem mesmo cantar no exílio, agora é uma boca que podia se encher de riso na volta, na liberdade. E o salmista afirma a sua plena confiança em Deus, aquele Deus que o livra, e em sua ação de proteção e de promover a justiça para aqueles seus filhos. Ele é plenamente confiante nesse Deus. E ele faz isso mostrando o êxtase do povo pelos livramentos do Senhor, aquilo que Deus havia feito, tudo aquilo que Deus fazia, que trouxe de volta o riso e a alegria ao povo de Deus. Isso tudo acontece por causa da volta à terra dos seus pais, por causa do livramento e do retorno até Sião. E essa é uma oração que o salmista deixa na forma de poema, na forma musicada, em favor daqueles que confiam plenamente no Senhor, e assim também até hoje aqueles que confiam no Senhor podem fazer essa mesma oração. Bem como uma advertência contra aqueles que não depositam em Deus a sua plena confiança. Aqui há dois extremos, aqueles que confiam em Deus e aqueles que não confiam em Deus. E é uma oração para os que confiam em Deus e uma advertência para os que não confiam nele. Esse salmo é dividido em duas partes apenas, versículo de 1 a 3 e depois do 4 ao 6. O primeiro trecho fala da alegria que os hebreus sentiam quando a restauração vinha até eles. Deus restaurou a sorte,
Ou seja, em outras palavras, Deus trouxe seus filhos de volta até Sião, que é um outro nome que a Bíblia usa para Jerusalém. E Jerusalém aqui se torna tão importante porque era o centro de culto a Deus. Na verdade, quando eles dizem que estão novamente com um riso na boca, com um sorriso nos lábios, com alegria no coração, porque voltaram para Sião, eles estão dizendo, estamos alegres porque novamente vamos poder nos encontrar com Deus. Novamente vamos poder ir até o lugar de culto ao nosso Deus. E o Salmo descreve que eles sonhavam com essa libertação que somente Deus poderia dar. Escravos não conseguem se libertar sozinhos. Eles precisam de alguém agindo em favor deles. E assim também aqueles hebreus estavam na Babilônia, sabendo que sozinhos jamais conseguiriam sair da Babilônia. Eles precisavam do poder de Deus, eles precisavam da ação de Deus e eles criam que Deus faria isso por eles. Antes, eles estavam escravizados. E ele fala isso. Mas agora, eles se encontravam novamente livres para louvar ao Senhor conforme voltavam para a sua terra. O Deus de Israel, mais uma vez, havia feito maravilhas no meio do povo. E eles sonhavam com essa volta. E por que é que eles sonhavam com essa volta? Porque profecias antigas falavam que eles haveriam de voltar até o lugar do encontro com Deus. Haveria uma troca da angústia pela paz, haveria uma troca da escravidão pela liberdade. Mas é curioso, e eu me lembro de já ter falado isso, que a pessoa que sonha tem sensações que enquanto está sonhando acha que aquilo é verdade. Você tem aquele sonho famoso, você começa a sonhar e sonha que está caindo em algum lugar, não parece que é verdade? Você está despencando de algum lugar? Aí você acorda assustado, você, puxa vida, era só um sonho. Mas enquanto você estava sonhando, não parecia que era verdade? E você, enquanto sonha, você tem realmente a sensação de que aquilo é verdade. E eles estavam como quem sonhava. Eles estavam imaginando a realidade como se estivessem sonhando. E o que eles sonhavam e o que eles pensavam que poderia ser real era exatamente o fato de, sendo escravos, serem livrados, libertos por Deus, pelo poder de Deus e serem de novo conduzidos até a cidade santa, até Jerusalém, onde estava o templo. Só que, por outro lado, quem sonha não controla o que está sonhando. Você acha que é verdade e, ao mesmo tempo, você não controla. O sonho simplesmente parece que tem vida própria e ele conduz você ali durante o tempo de sonho. Eu devo ter um problema, vou confessar um problema a vocês. Eu devo ter um problema, que eu raríssimas vezes me lembro dos meus sonhos. Tá? Raríssimas mesmo. Eu passo assim, talvez ao longo de um ano eu me lembre de dois sonhos, não sei. Então, quem mexe aí com a mente humana já pode me prescrever um remédio, que eu devo ter algum problema. Eu não sei por que eu esqueço dos sonhos. Deve ter alguma patologia nisso aí. Mas o fato é que nós sabemos que, além de acharmos que o sonho está de fato acontecendo, nós também sabemos que não é possível controlar o destino dos sonhos. Você não está sonhando e resolve fazer uma coisa no meio do sonho. Não é assim que funciona. O sonho não é como aqueles filmes que tem 2, 3 finais diferentes e você escolhe qual é que você vai vivenciar. Não tem isso. Você é levado, você é guiado. E aquele que sonha na presença de Deus também não controla aquilo que vem da parte de Deus. Aquele que sonha diante de Deus, ele fica como quem sonha, sabendo que aquilo é uma realidade, a gente nem imagina, porque se vem da parte de Deus, é de fato realidade, e nós vivemos aquela verdade, e nós, assim como nos sonhos que a nossa natureza nos traz, nós também não controlamos o destino do que sonhamos diante de Deus. Não é possível, porque Deus é soberano, Ele é poderoso, e se aquilo vem da parte dEle, é aquele o caminho que nós vamos seguir. E compete a cada um de nós viver o sonho, não o sonho de Deus. Deus não sonha, Deus faz. Quem sonha somos nós. Nós sonhamos porque é da nossa natureza. A concretude muitas vezes não está em nós e nós sonhamos. Deus realiza, Deus está na área do que é tangível, do que é concreto. E aí Ele nos liberta, simplesmente porque Ele quer, como fez com o seu povo. Ele faz do jeito dele, sem que o nosso controle entre em ação, sem que a nossa capacidade seja posta em prova, sem que a nossa intervenção aconteça. Deus faz porque Ele é Deus e Ele quer fazer.
E quando o salmista registra aqui a intensidade dos feitos e dos efeitos da restauração de Deus, ele simplesmente fala sobre riso farto, sobre júbilo, e ele fala isso, ele repete essas palavras, sobre alegria. Júbilo é uma grande alegria que você pode viver, é uma alegria desmedida, é quando a alegria transborda, aí você está jubiloso. Só essa palavra ele repete 3 vezes nesse salmo tão pequeno. E nós vemos aqui a descrição de uma profunda felicidade que se abarca sobre aquele povo. E essa felicidade vem por causa das coisas grandiosas que Deus tinha feito. E além do que Deus faz diretamente por seu povo, isso também nós vemos aqui no Salmo, isso também traz testemunho para quem está fora do povo. As pessoas que estavam vendo o que acontecia com aqueles hebreus também ficavam perplexas. Olha o que Deus está fazendo com eles. Não apenas eles vivenciavam, não apenas eles ficavam alegres, não apenas eles ficavam como quem sonha, não apenas eles estavam sendo livrados, não apenas eles estavam voltando para Jerusalém para louvar e adorar a Deus, mas as pessoas que os viam diziam: olha só o que Deus está fazendo por eles. Isso continua acontecendo conosco até hoje. A despeito das nossas limitações, a despeito da nossa pequenez, a despeito da nossa fragilidade, a despeito do quão pequenos e frágeis nós somos nesse mundo pelo qual Deus age, não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz em nós e através de nós. Se dependesse do que cada um de nós faz, ninguém ia se espantar pelas obras de Deus. As pessoas se espantam pelas obras de Deus porque elas são de Deus, não são nossas. Nós somos apenas o vaso ou o instrumento. Nós somos apenas o alvo em que Deus acerta a sua bênção. Nós somos apenas aquele que Deus usa, aquela que Deus usa para cumprir os seus santos propósitos. E isso chama a atenção de quem não é de Deus. Talvez você já tenha passado por aquela circunstância estranha de pessoas que são avessas a tudo que você fala e que você vive sobre Deus e sobre a sua vida espiritual. No auge do seu problema chega meio que falando quase às escondidas com você: será que você pode orar? Porque meu pai está assim, minha mãe está assado, eu estou doente. Isso talvez já tenha acontecido com você. E por que é que as pessoas pedem essas coisas? Porque veem, de alguma maneira, a ação de Deus na sua vida. Não é por sua causa, é por causa de Deus. E assim também estava o salmista e estavam aqueles hebreus daquele tempo. Os que são filhos de Deus veem naturalmente as obras de Deus, e os que não são filhos de Deus podem não entender exatamente o que é aquilo, mas sabem que alguma coisa diferente está acontecendo. E esse salmo, na sua essência, afirma que Deus fez algo tão sublime por seu povo, tão grandioso por seu povo, que seria impossível atribuir os fatos à pura sorte. Foi Deus quem fez. E uma vez Deus tendo feito, Ele demonstrou o seu poder e a sua vontade. E isso fez com que outras pessoas percebessem as ações de Deus. Aí vem a segunda parte. Porque quando Deus começa a fazer alguma coisa, nem sempre aquela coisa está completa. Deus tinha tirado o povo da Babilônia. Aquele povo agora tinha um sorriso largo nos lábios. Aquele povo agora tinha alegria porque voltava para Jerusalém, mas não estava completo. Ainda faltavam algumas coisas. Assim também a nossa vida espiritual. E até nós morrermos, vai faltar coisa. Enquanto estivermos vivos, vai faltar coisa. E nessa segunda parte do Salmo, o salmista ora a Deus, ora ao Senhor que tinha livrado aquela turma toda de hebreus e que estava voltando para Jerusalém. O salmista ora a Deus para que o restante dos cativos também seja trazido e se junte aos primeiros. Isso porque nem todo mundo, Deus livra, mas nem todo mundo quer liberdade. Isso é muito curioso. A Babilônia, naquele momento, estava permitindo, por ação de Deus, estava permitindo o retorno dos judeus a Jerusalém. No entanto, muitos daqueles cativos, daqueles prisioneiros hebreus, ainda estavam longe, resolveram ficar na Babilônia.
Deus os livrou e eles resolveram ficar lá. Alguns ficaram porque tinham medo de voltar. Outros ficaram porque tinham medo dos perigos, era uma viagem perigosa, podia morrer no meio do caminho. Outros ficaram porque talvez fossem indolentes. Sabe o que é indolente? O sujeito tem preguiça. Ele tem alguma coisa para fazer e ele é indolente, ele não faz. Não é o procrastinador. O procrastinador ele vai fazer, tarde, mas vai. Mas é o sujeito que resolve não fazer aquilo. Alguns ficaram lá simplesmente por isso. Alguns tinham medo, outros tinham medo dos perigos, outros simplesmente relaxaram. Eu estou aqui na Babilônia, eu como todo dia, eu bebo água todo dia, eu tenho um lugar para dormir, para que eu vou pegar essa estrada andando a pé, indo até Jerusalém, vai que um salteador me mata no meio do caminho e resolve então ficar por lá. Outros acharam simplesmente que não iam conseguir vencer os obstáculos e resolveram ficar como escravos. Desistiram dos privilégios do Senhor, talvez preguiça, talvez acomodação. A liberdade exige perseverança, a liberdade exige trabalho. E talvez alguns daqueles não quisessem nem perseverar e nem trabalhar. Então era melhor ficar quieto lá. Eu sou escravo, mas eu estou quieto aqui, eu não trabalho. Me mandam fazer, eu vou lá e faço e acabou o assunto. No fim do dia eu tenho uma ração, tenho um copo d'água e tenho um lugar para dormir. E aquilo satisfazia aquelas vidas. Mas aqueles que voltaram, por sua vez, estavam em sua terra. Mas também precisavam de algo mais, porque eles ainda tinham que libertar a terra dos inimigos. Quando eles voltam da Babilônia, Jerusalém, Judá estavam cheios de inimigos que tinham tomado os lugares. E eles precisavam se livrar deles. E ao final de tudo, a esperança do salmista é que Deus, na verdade, alcance todos os seus filhos, todos os que são de Jerusalém, de Sião, com a sua libertação. A figura aqui do salmista é o tempo de exílio, como sendo uma espécie de semeadura, por isso que ele termina com esse versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A restauração era a colheita, o tempo era a semeadura, o tempo de exílio era a semeadura, e a restauração era a colheita. Num retrospecto em que ele próprio faz o comparativo entre as lágrimas sendo trocadas pela alegria. E essa é uma esperança constante do ser humano. Trocar lágrimas por sorriso, secar lágrimas e ver um rosto alegre. Aliás, essa é a promessa para o final de tudo. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós vemos que lá, na eternidade com Deus, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza nem choro. Essa é a bem-aventurada esperança. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Quem falou isso foi Jesus, nosso Senhor, lá em João 4. E nós temos a lição da semeadura ao longo de toda a Escritura, que nos torna esperançosos, renova em nós a alegria e renova em nós a perspectiva de que Deus continua agindo. Vamos a algumas conclusões. Eu nunca perguntei um a um aqui, mas me parece que ninguém aqui foi escravo. Ninguém aqui viveu num exílio político. Ninguém aqui, creio eu, precisou sair da sua terra para viver num exílio, ser afastado da sua terra, da sua família. Mas sim, nós estivemos muito tempo no exílio do pecado, afastados de Deus por causa do pecado. Quando aqueles hebreus se viram livres, eles quiseram ir para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade santa, era onde estava o templo, o único lugar naquele tempo em que se podia cultuar e adorar ao verdadeiro Deus. Isso tem um paralelo hoje com a nossa vida, com o fato de que, uma vez que nós somos livres por Deus, nós precisamos dar a devida importância aos fatos, aquilo que Deus tem feito por nós, a comunhão entre nós. Nós precisamos olhar para o Senhor e ver o que Ele tem feito. É bem possível que o nosso coração, às vezes, fique como o daqueles hebreus. Alguns
já foram livrados, mas não querem sair da Babilônia, outros titubeiam, outros estão com preguiça, mas o fato é que o Senhor é aquele que nos liberta. Quando olhamos hoje, por exemplo, hoje, o último domingo desse ano, fazendo um retrospecto, hoje é o 52º domingo desse ano. Temos 52 domingos todo ano. A quantos deles nós demos a devida importância? Não por ser um domingo e não por batermos o ponto de ir à igreja, mas porque é o dia do Senhor. Em quantos deles, em quantas dessas semanas, demos a devida importância para estarmos ao redor da palavra? Prosseguindo, a nossa vida é comparada à semeadura, assim como era comparada a vida daqueles hebreus à semeadura. E o seu exílio foi comparado à semeadura para que eles pudessem colher a alegria do Senhor e a libertação. E como nós frequentemente precisamos semear entre lágrimas, nós precisamos deixar o foco da nossa esperança não naquilo que semeamos, mas na colheita que teremos. O foco dos hebreus não estava mais na escravidão da Babilônia. O foco deles estava na libertação dada por Deus para a volta a Sião. É porque lá que estão as promessas de Deus. As promessas de Deus não estão no tempo da Babilônia, as promessas de Deus estão em Jerusalém. As promessas de Deus não estão enquanto semeamos com lágrimas, as promessas de Deus estão no colher os feixes depois. E assim nós seremos poupados de tristeza, aquela tristeza que às vezes enfraquece o ânimo, tanto da mente quanto do coração. É colocar a nossa mente no lugar certo. Mas aí fica a pergunta, o que será que durante esse processo nós semeamos? Alegria e paz no Senhor pelo que Ele tem dado a viver? Semear alegria e paz no coração é olhar para o que você vive, olhar para a sua própria experiência de vida e saber que quem pôs você a caminho para longe de Babilônia foi o Senhor. Não pelo que seus olhos veem, mas pelo que sua alma conhece de Deus. Se a gente semear alguma coisa diferente da esperança do Senhor e puser a nossa esperança em coisas deste mundo, a gente não sai da Babilônia, a gente vai ficar preso. Existe uma prisão na nossa mente, no nosso coração, que se estabelece quando nós colocamos os nossos olhos no lugar errado. Os nossos olhos não podem estar na Babilônia, os nossos olhos precisam estar em Jerusalém. Nossos olhos não podem estar em não podermos cantar perto dos rios da Babilônia. Os nossos olhos precisam estar em cantar enquanto vamos até Jerusalém adorar a Deus. Onde estão os nossos olhos? No que eu ainda não tenho ou no que Deus já fez por mim? No que a Babilônia me ameaça ou no que Deus já prometeu? É aí que nós estamos semeando e a nossa colheita vem em função disso aí. Os nossos olhos espirituais não devem estar sobre o cativeiro, mas sobre o resultado que Deus promete, porque ali, no resultado da promessa de Deus é que está a alegria. Não podemos fixar os nossos olhos nos problemas. Os problemas são da Babilônia. Jerusalém é outra coisa. Jerusalém é o culto ao Senhor. Jerusalém é o sacrifício perfeito diante de Deus. A ação de Deus é aquela que nos conduz para longe da Babilônia. Não podemos andar pelo que os nossos olhos veem, repito, mas pelo que Deus promete em sua palavra. E assim como no tempo do sonho que o salmista chega a repetir, nós não temos qualquer controle sobre os atos de Deus. É bom nos lembrarmos disso. Ele apenas faz quando quer e como quer fazer. Ele é Deus e Ele não tem que nos dar nenhuma satisfação sobre isso. Ele faz quando quer e como quer. Ele usa quem quer e Ele deixa de usar quem quer. Esse salmo deve acontecer cerca de 537 a.C., por causa da narrativa, por causa da história, que foi quando o rei Ciro estabeleceu um decreto pelo qual os hebreus podiam sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. O templo termina de ser reerguido, reconstruído em 516 a.C. As reformas de Esdras e Neemias, que nós lemos lá nos livros que levam os seus nomes, acontecem em 458 a.C.
e se estendem até 444 a.C. Nós estamos falando num período de quase 100 anos, entre quando Deus começou a fazer e quando ele terminou de fazer aquilo que ele tinha prometido e que ele executou no tempo e na história. Aqueles que saíram da Babilônia não viram o templo reconstruído. Aqueles que saíram, deixando para trás a tristeza da Babilônia, não viram o templo erguido. Mas eles creram que a sequência das promessas de Deus haveria de tornar isso verdade. E eles se alegraram mesmo sem ver, porque sabiam que se Deus havia prometido, ele faria aquilo. Deus promete determinadas coisas na nossa vida e não é necessário que nós as vejamos para saber que Deus vai fazer. O Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre e não nos compete ficar ticando se Deus já fez isso e já fez aquilo. O nosso compromisso com Deus é simplesmente sair da Babilônia, ir para Jerusalém e crer que Deus vai fazer tudo o que ele falou que ia fazer. Isso é suficiente para nós. Isso é melhor do que ficar como quem sonha. Isso é ver, de fato, na alma e no coração, as coisas de Deus. Deus pode usar pessoas ímpias, como usou Ciro, que era um rei ímpio, não tinha nada a ver com Deus. E com isso mostrar diversos inimigos, até mesmo no meio do povo de Deus. Pode não ser da noite para o dia. Eu espero até que as promessas que nós temos ainda a colher da parte de Deus não levem 93 anos. Eu não estaria aqui para ver. Talvez ninguém, não sei. Talvez os pequenininhos, né? Talvez. Mas eu espero que não leve 93 anos para a gente poder sorrir de orelha a orelha. Até porque a gente começa a sorrir quando sai da Babilônia. Não é quando vê o templo erguido. A semeadura sempre passa pela esperança da colheita. E foi isso que aconteceu com os hebreus, e é isso que está prometido para a nossa vida. Algumas aplicações para nós. Esse ano de 2023 está terminando, e é bem possível, aliás, eu diria que é muito provável, que se não para todos, para a enorme maioria dos que estão me ouvindo, esse ano tenha apresentado momentos muito difíceis. Para uma boa parte do mundo foi um ano difícil, se não para todos. Para os povos em guerra foi um tempo muito difícil. Para a Igreja de Cristo, em alguns lugares, foi quase impossível manter o culto. Em alguns lugares, como Quênia, Nigéria, igrejas incendiadas domingo após domingo, inclusive carbonizando nossos irmãos lá dentro, na hora do culto. Gente perdendo seus direitos civis, gente sendo sequestrada, guerras acontecendo. O mundo, quando nós olhamos assim como espectadores, o mundo parece que vai de mal a pior, mas não parece, ele vai de mal a pior. Não é à toa que a Escritura diz que esse mundo jaz no maligno. Para alguns pode ter tido algum lapso de coisa boa, porque graças ao bom Deus, pela graça comum do Senhor, ou pela misericórdia que Ele distribui no meio do seu povo, no meio de tantas coisas difíceis, Ele vai nos dando lapsos de alegria. Nós temos a alegria do Senhor, que excede a compreensão humana, mas existe aquela alegria natural, uma felicidade que se abate sobre nós e que nós podemos usufruir pela graça de Deus. Mas o que importa mesmo é a lembrança que nós precisamos ter de que, seja qual for a situação, muito difícil ou no meio de um lapso de alegria, Deus estava ao nosso lado. Como eu falei antes, não é o que nós olhamos, é saber que Deus estava conosco. Se sorrisos foram estampados, louvado seja Deus. Graças a Deus pelos sorrisos. Se lágrimas correram, bendito seja Deus. O salmista fala disso. Se tudo isso aconteceu, é porque houve semeadura e houve colheita. O que tiver sido semeado na nossa vida, na presença de Deus, vai frutificar. E a boa notícia é que não vai frutificar porque você é muito bom, bonito ou santo demais. É porque Deus é quem faz frutificar a boa semente na nossa vida. Porque se dependesse de qualquer um de nós, você que se acha o pior dos pecadores, e você que se acha o mais santo aqui nesse lugar, se dependesse de você,
você não ia ter fruto nenhum. É Deus quem nos dá o fruto. O bom fruto vem dele. Que no final deste ano a nossa canção sincera seja como a do salmista. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Se você olhar para trás só em 2023, você vai se lembrar das dificuldades, mas veja quantas coisas o Senhor fez por você. Quantas pessoas você abriu o jornal e viu que tinham perdido suas vidas? Coisas tolas. Coisas que você fala assim, como é que o sujeito perdeu a vida num negócio desse? Ontem, lá em Santa Catarina, um sujeito deixou a filha em pé, do lado, filha talvez uns 4, 5 anos, pegou uma faca, foi atrás de um barzinho e matou a facadas um vendedor de... Como é o nome daquele? De paçoca. O sujeito estava vendendo paçoca, o sujeito largou a criança, foi ali atrás, matou, e as cenas eram fortes. A gente pensa assim, meu Deus, podia ser eu. Eu não sou vendedor de paçoca, mas faço outras coisas. O sujeito podia não ter gostado de mim, podia ter me matado. Aí você olha para trás e você está aqui. Aí você sai daqui, você vai para sua casa, você quase tem, dependendo do lugar do Rio de Janeiro, por onde você passe, você quase tem que passar por cima das pessoas que estão largadas. Aí quando você olha para a sua vida, nesses 365 dias, você teve o que vestir, você teve o que comer, você teve onde morar, você teve um teto. Pode não ser a mansão que você sonha, mas você esteve guardado, e isso é bênção de Deus. Quantas pessoas do nosso relacionamento, pessoas que a gente conhece, não tiveram algo como essas coisas simples. E o mais interessante, o mais contundente de tudo, pessoas que muitas vezes cresceram conosco, ouviram a mesma mensagem que nós ouvimos, foram postas diante da palavra de Deus, nós fomos para o conhecimento de Deus com todas as nossas fragilidades, e essas pessoas estão longe de Deus. Nós temos esperança na promessa do Senhor. Essas pessoas não têm. Elas vivem pelo que veem e não podem viver pela promessa de Deus. 2024 está batendo as portas. E nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Aliás, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, quanto mais no ano inteiro. Ainda não sabemos o que vai acontecer porque não conhecemos o futuro. Se você ainda não se converteu direito e anda por aí tentando descobrir o futuro, não tem como. Só Deus conhece o futuro. Só que Deus, isso sim nós podemos conhecer. Deus tem promessas de paz e de bênção para todos os que são seus filhos. Isso é verdade, isso está no futuro da nossa vida. Se você quer saber o que vai acontecer com você, você pode não saber se vai passar no vestibular ou se vai arranjar um emprego novo, mas você vai saber com certeza, porque é Deus quem promete que Ele tem paz e tem bênção para a sua vida. Deus cumpriu todas as suas promessas até aqui, então Ele vai cumprir mais essa. Ele não vai falhar. E no final de 2024, do ano que começa daqui a pouquinho, nós temos esperança em fé que a nossa canção também será: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. De novo, porque a gente é muito bom, é bonito e é santo demais? Não, porque é Deus quem promete e é Ele quem faz. O que a gente precisa fazer? Propor ao nosso coração, firmar os passos com Deus, estar em sua casa, ter comunhão com os irmãos, domingo após domingo, semana após semana. Precisamos manter a firmeza da nossa fé, o foco no Salvador, a esperança da salvação que vem de Deus. O resto é Ele mesmo quem ajeita para cada um de nós. Porque, meus irmãos, nada passa pelas nossas mãos. Tudo vem de Deus. Tudo é Ele quem faz. Amém? Eu vou convidar você agora a fazer uma retrospectiva pessoal. Logo após o sermão, nós vamos para a ceia. E a retrospectiva é pessoal. Olha para 2023, se você quiser também para anos anteriores, mas como a gente está naquele dia que muda o calendário, olhe para 2023 e veja como foi a sua relação com Deus, como foi a sua relação com a família, como foi a sua relação com a igreja. Eu vou dar uns segundos aí a você.
o que cada um de nós tem a zerar com Deus. Talvez você tenha pensado nisso agora. Certamente eu tenho, e talvez eu tenha mais coisas a zerar com Deus que vocês. Essa é a hora da gente falar com Deus. Senhor, eu quero fazer uma retrospectiva com relação ao Senhor e pedir ao Senhor que nos abençoe em duas frentes. Uma para a gente saber o que é preciso e outra que a gente tome a decisão correta. Qual tem sido a nossa relação com Deus de utilitarismo? Qual tem sido a nossa relação com a família? Assim como eu falei em relação a Deus, talvez dentre todos os irmãos eu seja aquele que mais precisa zerar as questões com a família, não tendo sido o pai que deveria e poderia ser, não tendo sido o marido que deveria e poderia ser, assim como não fui o filho de Deus que poderia e deveria ser. Essa é uma questão do nosso coração e que nós precisamos resolver. E quando olhamos para a igreja do Senhor e a igreja local, olhando para a igreja local, certamente eu não fui o pastor que poderia e deveria ser. Poderia ter sido um pastor melhor, com certeza absoluta. E nessas três grandes áreas da nossa vida, o que nós precisamos fazer é zerar a conta, pedir perdão ao nosso Deus, pedir perdão aos nossos entes queridos, pedir perdão à Igreja de Cristo. E com isso, propor em nosso coração, com a ajuda do Senhor, que sejamos melhores, consertemos e sejamos melhores. E por isso nós vamos inclinar nossa fronte. E se você tem algo semelhante ao que eu falei no seu coração, essa é a hora de pedirmos perdão ao Senhor e de estarmos na sua santa presença. Senhor Deus, aqui estamos diante de Ti, com o nosso coração alegre pelo livramento do Senhor. O Senhor nos tirou da Babilônia e nos levou para Jerusalém. Ficamos como quem sonha e um largo sorriso se abriu em nossos lábios. Mas ainda precisamos acertar coisas na nossa vida e por isso mesmo estamos em Tua presença. Então, Senhor Deus, diante de Ti, colocamos a nossa vida totalmente focada naquilo que o Senhor mesmo tem feito por nós. E clamamos a Ti, ó Deus, a fim de que aquilo que está sendo semeado nos traga, Senhor, uma ceifa de grandes frutos. E para isso, estamos nos colocando em Tua santa presença. Ajuda-nos, ó Deus, a fim de que tenhamos o nosso coração disposto em Tua presença para andarmos segundo a Tua santa e boa vontade. Ajuda-nos, ó Deus, com relação a essas áreas tão importantes, as mais importantes da existência humana, e que nós sejamos servos fiéis a Ti em todas elas. Ajuda-nos, ó Deus, a que andemos consoante a Tua santa vontade e que possamos assim crescer na Tua presença. É em nome de Cristo, Senhor nosso, Deus nosso, que oramos. Amém.